pessoal, na cadeira com o Felipe, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Eu estou aqui com o Guilherme, meu irmão. Fala, galera. Meu cliente que eu gosto de trocar muito ideia. Hoje, gente, vai ser uma troca de ideia que a gente vai falar aqui. Ele vai falar um pouco da história dele, o que ele faz. Mas eu quero que você faça uma coisa antes da gente começar. Hoje na cadeira com o Guilherme, o que eu vou fazer aqui antes de iniciar? Eu já estou quase finalizando o degradê dele aqui. Já fiz o degradêzinho na zero, um high fade. Ele gosta de deixar um pouco mais o topete aqui na parte de cima e deixar um pouco mais esse volume aqui. A barba, somente só alinhar e finalizar. É um cabelo social pro dia a dia mesmo, para ele usar ali, arrumar, ficar mais fácil. E vamos seguir nessa pegada. Fechou, Gui? Fechou, bora. Bom, seguinte, vamos começar esse podcast aqui de um jeito diferente. Você tem quantos anos, irmão? Tenho 27. 27 anos? Hoje você atua em qual área? Eu já estou no marketing, nichado ali para funis de venda e lançamento. Legal, legal. O funil de venda, lançamento, como começou essa pegada assim, que você começou a fazer? Pronto, eu comecei na área, sendo designer. Uhum. A gente oferece muito essa solução ainda, design, web. Uhum. Eu sou de Fortaleza. Legal. Comecei em agência, ali estagiando, ganhando R$400 por mês. Uhum. Minha vida fazia de área de computação. Caraca. E aí, cara, um belo dia eu comecei a pensar, cara, e se eu empreendesse, se eu fizesse por mim? Mas você trabalhava com os outros? Trabalhava para os outros, na agência, R$400 por mês. Uhum. E aí eu fazia ainda faculdade em outra área que era computação. Caraca. Cara, só que eu gostava muito da área de design, gostava muito da área de marketing. Uhum. E aí eu tranquei faculdade, saí da faculdade. Passei a passar um dia todo trabalhando como designer na agência, ganhando um salário lá. Uhum. Só que eu fazia serviço por fora, comecei a fazer alguns jobs, alguns freelas. Jogos você diz, tipo, a galera não confundir, então vai só ver confundir. É. Galera, tipo, você ir lá e fazer um freelance, essa pegada, né? Freelance, isso. E aí eu não sei nem o que significa jogo isso. Corta isso aí. Os caras não conseguem gravar. Aí você fazia os freelance aí. Fazia freelancer, mas aí eu comecei a fazer alguns cursos, cresci na área, comecei a liderar a equipe. E, cara, no máximo que eu ganhei no salário assim foi R$2.000. Esse foi o seu primeiro salário como empresário? Eu ainda estava no CLT, né? Uhum. Foi tipo R$2.000 para liderar outros designers. Uhum, que massa. E em 2020 eu tive uma oportunidade para ir para uma empresa, eu comecei a ganhar 2.500, só que CLT total. Uhum. E aí em 2020 foi o ano da pandemia. E aí com a pandemia a gente começou a trabalhar home office. E o tempo livre praticamente que eu usei foi para estudar, trabalhar por fora. Se aperfeiçoar. Isso. E aí surgiu, como foi uma onda do marketing 2020 pela pandemia, cara, eu comecei a pensar em empreender, comecei a juntar uma grana, comecei a atender clientes por fora, enquanto eu estava no CLT ainda. Eu fazia ali uma dupla jornada. Caraca. E aí quando foi, eu juntei praticamente uns 6 meses, 7 meses ali de caixa. E me mudei, cara, me demiti, comecei a empreender, criei um perfil. E você morava aí em Fortaleza? Morava em Fortaleza, só que aí eu comecei a morar só, comecei a criar um perfil para falar de design, mostrar minha rotina, mostrar minhas coisas e cair no mundo do empreendedorismo ali. E você começou a fazer tudo no Instagram? Tudo no Instagram. Então, você tinha quantos seguidores na época? Cara, eu comecei do zero, foi do zero. Do zero mesmo? Do zero. Então assim, eu passei 3 meses para bater 1.000 seguidores, aí depois eu bati 5.000 seguidores assim em 4, 5 meses. Foi bem doido, mano. Foi bem doido. Produzindo conteúdo todo dia? Produzindo conteúdo todo dia, velho. Caraca. E aí, isso foi em outubro que eu comecei a produzir conteúdo. Quando foi em abril, eu já tava com 15.000 seguidores, assim. Nossa, voou, hein? Voou, mano. E aí, só que eu voava à medida que a minha agenda também ia evoluindo, sabe? Uhum. Então eu lotava a agenda, beleza, eu aumentava o meu preço. Aí eu demitia algumas pessoas, aumentava a agenda, lotava, aumentava o preço. Então foi assim, eu fui galgando o meu nome no mercado. Até que eu tava fazendo lá em Fortaleza, eu acho que uns 9.000 mês. No mês todo? No mês, é. Isso cobrou de praticamente de quanto?
Cara, eu cobrava pacotes assim de 700 mil reais, então eu tinha 10 clientes, tinha projetos por fora. E aí cara, isso pra mim era no auge, né? Porque no CLT eu ganhava 2.500, fazendo isso eu já tava batendo nos meus 9 mil. Uhum. E aí eu fiz um ensaio fotográfico, mano. Esse ensaio mudou minha vida. Doideira. É mesmo? Fiz um ensaio fotográfico pra usar minhas fotos mais profissionais. Ah, você fez com outra pessoa? Fiz um ensaio meu, né? Bati uma foto, Uhum. as fotos minhas. E aí o meu material eu usei essas fotos. E teve uma arte, um post lá, que ele viralizou. Ele foi por explorar também. Caraca. E a equipe do Iezer lá aqui de Alfa, que fala sobre conteúdo orgânico, Uhum. Lembrava, acho que hein? ele tem 2 milhões de seguidores, né, por aí. Uhum. A equipe dele entrou em contato comigo por causa dessa foto, marcou uma call e os caras queriam me contratar pra eu vir pra Alphaville. Caraca. Mano, só que a doideira é o seguinte, porque eu já tirava os 9 mil, o salário que eles me ofereceram foi de 3, mais vale, então juntando tudo dava uns 5 mil mês. Caraca. E eu já fazia 9. E aqui o custo de vida era muito mais caro. Na época, Só, né? só que aconteceu, aí eu aceitei, cara. Aceitei, Você decidiu mudar. decidi dar esse all-in Uhum. e aí deixei tudo pra trás, assim, Fortaleza pra trás, vim pra cá, a primeira vez que eu vim em São Paulo. Comecei, voltei pro CLT lá com a equipe, só que produzindo conteúdo, mano. Todo dia? Todo dia e mostrando essa novela, assim, virou uma novela de sair de Fortaleza, empreender, atender um player grande, participar de grandes lançamentos. Caraca. E aí eu fiz 2 lançamentos lá, 4 meses, 4, 5 meses, e me demiti, pô, de novo. Só que eu já tinha uma base, eu já tinha o quê? Se em abril eu tava com 15 mil, eu já tinha uns 25 mil seguidores, assim, nessa época. Nossa, cresceu. E aí só que eu tava com muita audiência, porque eu não vendia nada, só vendia meu serviço, eu trabalhava para um player grande. A Alphaville não estava bombada ainda, tipo, era 2021, então não tinha essa onda de todo mundo. Na época o Pablo tinha acabado de vir pra cá, então? O Pablo tinha acabado de vir pra cá, tava crescendo ali, não era o Pablo que era hoje, entendeu? Uhum. Marcos Paulo também, eu conheci o Marcos Paulo, porque o Yezel lançava pela PLX. Uhum. E aí, cara, depois que eu me demiti, no outro mês eu já, tipo assim, do salário que eu fazia lá, eu já fiz 10 mil mês. Aí no outro mês eu já fiz 15, 20, aí E foi só aumentando. Porque eu tinha uma demanda reprimida muito grande. Uhum. E aí virou o ano de 2022, que foi o ano da minha ascensão, eu diria assim. Foi o ano que, tipo assim, eu comecei com uns 20 mil, 25 mil seguidores, terminei o ano com 49, quase 50. Nossa, Fiz um lançamento, mano, eu, tipo, eu ensinei outros designers, e tipo assim, foi um lançamento de 6 dígitos, né? Tipo, a gente fez 120 alunos no primeiro lançamento. Aí foi doideira, mano, foi doideira. E aí nesse ano eu aluguei escritório, tive sociedade, muita coisa. E foi o ano que eu mais me perdi, assim. Como assim? Fala mais sobre isso. Porque foi o ano que eu mais fazia dinheiro com facilidade. Uhum. Eu tava solteiro, não era cristão, então eu saía pra caramba, gastava dinheiro com mulher, gastava dinheiro com farra, o que eu queria comprar eu comprava, então tipo assim, não tinha inteligência financeira, eu não tinha caixa, tipo, vivia a vida na doideira, porque pra mim era fácil. Uhum. Então o dinheiro vinha fácil e saía fácil. Uhum. E aí no final de 2022 eu fiquei com um vazio muito grande, cara. E esse vazio muito grande, eu entendi que era Deus. Eu precisava de Deus, eu precisava me reconectar, eu precisava ir pra igreja. Até porque no ambiente que você tava, tipo, já falava mais sobre isso, né? Sim, Tipo, isso não, eu falava de Deus. sim. Tinha igrejas grandes, né? Só que tudo era muito no começo. A Lagoinha mesmo, ela estava crescendo. Eu fui pra Lagoinha, pra ter noção, antes do André Fernandes sair dos Estados Unidos. Caraca, Era pequeno aqui, né? Uhum. Então, aí virou o ano para 2023. Foi o ano que realmente eu me converti. Comecei a andar com pessoas que viviam a palavra, me afastei de várias amizades. E começou todo o meu processo, cara. Aí, de uma forma mais resumida, até chegar na parte de funil, como eu trabalhava com lançamento na parte de design, eu fui crescer e eu produzia conteúdo, eu dominava tanto a parte web, quanto a parte de design, quanto a parte de conteúdo para fazer um lançamento. Uhum. E aí isso foi me aproximando de outras pessoas, meus sócios hoje, que fazem a parte de estratégia, de copy.
Então, quando a gente se juntou, a solução para oferecer lançamento, para oferecer funil de vendas, para oferecer um crescimento no perfil já estava montada, porque a gente viveu isso, né? Então, hoje eu tenho duas vertentes. Eu faço tanto isso para outros experts, como agência mesmo, como eu faço isso para minha esposa, onde a gente é sócio ali, né? Então, a gente tem um negócio junto de expert. Então, ela dá aula voltada para mulheres e eu faço toda a estratégia, todo o impulsionamento de conteúdo, todos os funis e assim vai. Depois que casou, como que foi? É, Como que foi o processo? Você casou, assim, como que mudou? Depois que você casou, o que mudou mais ainda na sua vida, assim? cara, eu falo pro Felipe aqui, ó, já falei pra ele que casamento faz a pessoa prosperar, tá? Então, eu já fazia grana em 2022, mas eu não tinha princípios nem valores ali, eu gastava tudo, eu gastava com coisa ruim, não tinha um caixa, não tinha uma previsibilidade. E a mulher, ela te faz ser mais maduro, ela te faz construir algo para além de você. Quando você é solteiro, você pensa muito em você. Agora, quando tem outra pessoa, você começa a pensar mais no futuro, a planejar, se organizar, proteger. Então, não é qualquer investimento que você faz, não é qualquer desperdício de grana que você faz, você fica mais inteligente. Você não consegue mais trabalhar 24 horas, você tem um tempo mais reduzido para ter um tempo com a esposa. E com isso você fica mais inteligente, porque isso força a você fazer mais grana com menos tempo. Fora a santificação, que eu acredito que é a beleza de Deus, né? Você se guardar para uma pessoa, você crescer em unidade, você crescer em propósito, você realmente ter um propósito maior do que a sua própria vida, sabe? E foi isso que aconteceu, cara. Depois que a gente casou, Deus deu a mentoria para a Bia, Deus deu esse propósito para ela de mulheres. Ela não fazia isso antes. Então foi depois do nosso casamento que, querendo ou não, esse trabalho dela é um serviço também. A gente mexe muito com emoções, com crenças, com traumas. E o casamento me proporcionou isso, cara. Caraca. E eu acredito que ser pai vai ser mais um avanço ainda, né? Um avanço maior, né? Um avanço maior ainda. Depois que você casou, antes você faturava em média 20 mil, né? E hoje, você pode dizer em média assim? Em média que a gente faz, já chega a 50 mês. E aí, tipo, depois do casamento, cara. Depois do casamento mudou totalmente. Mudou totalmente. E aí a gente volta pra cá, voltou pra cá. Caraca, E aí é os planos, né? Isso é só o começo, assim, que a gente acredita mesmo. Caraca, velho. Hoje, então, mudou. Na decisão que você tomou, mudou totalmente o seu na obediência de casar, na obediência de arrumar tudo. Finanças é tudo junto. Cara, é tudo junto. Biblicamente, tudo que a gente vê, a gente aplica e vive isso, mano. Caraca, mano, surreal, velho. E nessa mesma pegada, hoje você vive algo exponencial em Deus. Não é só um casamento, mas é um propósito. Eu acredito que o casamento, ele é um propósito definido os dois juntos. Sim. E hoje, cara, os projetos, como que mudou a questão da sua mentalidade em relação a isso, os seus projetos futuros, assim? O que você pensa, o que você traz, assim, você pode trazer de ensinamento pra gente, assim? Tipo, pra homem se posicionar mesmo, sabe? Sim. Acho que eu fiz uma volta. O que é os planos de casamento? Pra homem mesmo. É isso mesmo. Casamento pra pessoa que tá jovem, assim, igual, tipo, eu tenho minhas dúvidas em relação ao casamento, tá? Por exemplo, eu acredito que o casamento, depois que você casa, você cresce 10 vezes mais. Isso, você é prova viva disso, você cresceu 10 vezes mais. E eu acredito também que, às vezes, a gente escolheu uma pessoa, a gente... Cara, eu até falei isso pra você, eu abri esse jogo pra você. Eu falei, cara, eu tenho medo de arrumar uma pessoa, às vezes não dá conta de poder sustentar, às vezes ser o patriarca. E tem muita pessoa que acredita que é assim, não sei se tem gente aí, se tem gente aí, escreve aí. Mas, às vezes, fica meio inseguro, entendeu? Pô, cara, o que eu vou fazer? Sim. Porque hoje eu praticamente, eu falo pra mim, eu tenho uma profissão, entendeu? E aí eu falo, caraca, será que vai ser essa mesma profissão? Será que vai ser esse mesmo projeto? O que eu tenho que fazer agora já para poder ser para ela, entendeu? O que eu tenho que mudar agora para ser para ela? Eu tenho que me planejar? Será que eu tenho que já começar a agir em cima disso? Cara, eu diria, primeira coisa, o lado espiritual.
ser um mundo posicionado e fechar todas as brechas, sabe? Não adianta querer casar, construir uma família e você ainda está muito errado assim na imoralidade sexual, nas finanças, está todo enrolado, dívida, não consegue ter um patrimônio, um caixa ali. Então, se você está vivendo essa parte de vencer os vícios, de não conseguir nem se sustentar direito, resolve isso primeiro, sabe? Se você realmente está solteiro e não conhece ninguém, está de boa, resolve isso primeiro. Procura viver uma vida mais com Deus, mais intimidade, para Ele mudar seu caráter, para Ele melhorar as coisas que você precisa melhorar. E tem que confiar, cara, tem que confiar em Deus, porque também não vai chegar o momento certo, assim, se você esperar ficar milionário para ter um casamento, não vai ser assim também. Mas eu acredito que um coração dentro da vontade de Deus é o mais importante. Coração voltado para Ele. Voltado para Ele, obedecendo, né? Às vezes Ele pede coisas para nós que a gente não obedece, a gente está lá em cima do muro, está com medo, a gente sabe o que precisa fazer e não faz. E a resposta do que a gente pede, muitas vezes está depois desse posicionamento que a gente não dá, sabe? Então, várias fases da minha vida foi posicionamento, cara. Eu tive problema com pornografia também, tive que fechar essa porta, tive problema financeiro, né? Tipo assim, apesar de fazer muita grana, eu não tinha nenhuma organização. Organização financeira. Tudo isso eu tive que me organizar, obedecer a Deus, passar por processos. E mesmo dentro do casamento, cara, é obediência total. Porque na hora que Deus quer fechar a porta, Ele fecha. Na hora que Deus quer abrir, Ele abre, e tu precisa estar na vontade de Deus, mano. Totalmente. Caraca, mano. Eu acho que aí nós temos também duas vertentes, né? Porque, por exemplo, nós temos a pessoa que é solteira, que já é multimilionário, e também tem uma pessoa que não tem condição, mas também quer casar e não sabe como. Então, acho que as duas respostas, os dois quesitos é buscar Deus, né? Ou estou errado? Se eu errado, pode me corrigir. Não, cara, buscar Deus sempre, sempre, porque Ele tem vontade diferente para cada pessoa, né? Então tem gente que Deus, sei lá, tem um propósito profissional maior que permitiu o cara crescer profissionalmente solteiro para depois ter uma família. Tem gente que Deus não quer que o cara cresça profissional tão grande antes de ter uma família e só cresce depois da família. Então, por exemplo, o próprio Flávio Augusto, ele prosperou ali com a mulher dele. O Pablo com a mulher dele, depois de casar. E eles construíram isso juntos. Então, assim, o propulsor do Flávio Augusto, ele mesmo fala que foi a esposa. Que foi quando eles saíam, ele não tinha dinheiro para comprar um chocolate para ela, cara. E ele falou, peraí que eu amo essa mulher, eu quero casar com essa mulher, eu preciso de dinheiro. E ele começou a vender, se eu não me engano era óculos, era alguma coisa assim. Então, assim, foi o propulsor. Agora tem gente que a gente também conhece que cresceu muito, que já é milionário, que ainda não tem ninguém. Então, assim, é voltar para Deus, porque Deus tem um plano específico para cada um. Para cada um. Para mim também foi a mesma coisa. Eu não conseguia destravar antes de casar, cara. Parecia que algo me arrastava para trás. E várias portas foram abertas depois. Né? Várias portas, várias sociedades. Várias. Principalmente o lado espiritual. Foi muito diferente depois. Né? Depois que você casou? Depois que eu casei. Muito. Tá vendo, galera? Casa. Você fica enrolando pra casar, ué. Você tem que casar. Ele tá solteiro falando pra você casar. Ele tá falando pra ele mesmo. Tá vendo? Tá olhando no espelho aqui, ó. Casa. Tá vendo? Aceita, cara. Aceita logo. Cara, é surreal, velho. E, irmão, nos seus negócios, assim, tipo, o que você faz diferente hoje que mudou totalmente? Tipo, além desse lado, do seu lado mais espiritual, do seu lado do casamento, o que você faz diferente hoje que você não fazia antes? É a mesma coisa? Não é? Como que é? Cara, uma alavanca pro meu negócio, pros dois, assim, os dois CNPJs, é a produção de conteúdo e posicionamento, cara. Isso abriu portas para mim. Então, o que é que fazia eu ser um designer que faturava esse valor? É porque eu era um designer, querendo ou não, famoso, assim, digamos. As pessoas queriam que eu fizesse parte do projeto, sabe? Então, eu trabalhei muito a minha marca pessoal. E é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que está empreendendo, cara. Um CEO,
que tem uma marca pessoal forte, a empresa dele fica mais forte ainda, tá? Então a gente vê vários exemplos aí de bilionários, tipo João Adib, da CIMED, se posicionando, nem precisava, a empresa já é bilionária, mesmo assim se posiciona. Mas vendeu 10 vezes mais. Pois é, a galera da G4, o Thales, o Alfredo, o Nardon, se posicionando, criando vlog no YouTube, grandes empresários, mano. Então, quem sou eu para não fazer, né? Quem sou eu para me omitir? Os caras fazem milhões por ano, quem sou eu para não se posicionar? Então isso abriu portas, cara, porque isso abriu portas para eu cobrar mais caro, para eu escolher clientes, para conectar, para chamar outros projetos, para conhecer sócios, para ter parceiros. Então hoje não só o dinheiro, mas tem empresas que eu tenho parceria que é em troca de publicidade. Então quem conta na minha contabilidade hoje é a Marvi. Eu não pago para eles, é troca de publicidade. Eu faço alguns conteúdos, eu indico e eles cuidam do meu financeiro. Ele organiza todo o seu financeiro da sua empresa. Contabilidade, finanças, cobrança, emissão de nota. Tudo. Caraca, pra você ver que é a questão do posicionamento, né? Então você indica a galera se posicionar. E por onde que ela começa a se posicionar? Tipo, ela começa a criar conteúdo de que forma? Como que ela começa? Ela começa pela imagem dela primeiro? Porque as pessoas se posicionaram em relação a, tipo, vários quesitos, né? Então tem vários funils por trás aí. Como que você começa? O mais doido disso é porque tudo tá conectado, cara. Tipo, assim, o que eu falo pra pessoa realmente se posicionar? Primeira coisa, ela tem que se conhecer. Então olhar pra dentro, assim, cara, quem eu sou, quais os meus valores, quais os meus princípios, o que é que eu acredito, qual a minha causa, pra quem eu quero falar. Isso é muito importante. Então, decidindo isso, meu exemplo, lá atrás, eu era um designer que eu queria falar para outros designers. Então, eu era um designer focado em lançamento que queria falar para outros designers também em lançamento que estavam começando na carreira. Beleza, o que é que eu acreditava? Eu acreditava em trabalho duro, em empreendedorismo, em criação de conteúdo, em trabalhar o seu nome, e eu ensinava isso, eu mostrava isso. Hoje em dia, o que está acontecendo muito é grandes players estão se destacando porque eles têm uma opinião muito forte, eles têm uma personalidade muito forte. Então, quando tu vê Pablo Marçal, Paulo Vieira, Ítalo Marcila, Ícaro de Carvalho, todas essas pessoas, elas, além de produzirem conteúdo baseado no que vendem, eles são geradores de opinião. Eles se posicionam quanto o governo, se posicionam no caso da Virgínia, se posicionam se é cristão ou não é. Então, tipo assim, além deles falarem daquilo que eles vendem, eles também são grandes personalidades. E é o que eu recomendo hoje. Mas se você só consegue bater isso se você sabe quem você é, sabe? Então é isso, é escolher uma parte técnica, escolher para quem falar e colocar ali a sua visão de mundo também. E aí você consegue mostrar seu dia a dia, em vários nichos e várias formas também. Caraca. Então, o posicionamento, você vê como é interessante a questão do se saber, se conhecer, saber quem você é, o seu comportamento, que isso vai definir todo o seu posicionamento e a jornada que você vai seguir daqui para frente, como você falou. No começo, lá, praticamente você estava produzindo, você sabia que você era um bom design, correto? Você falou com a gente aqui, mas faltava algo. Logo com o tempo faltou algo e você começou a fazer caminhos diferentes. Só que isso deu uma estagnada, né? Você bateu no muro e... Bateu no teto e foi só praticamente um pouco para baixo, vamos dizer assim. Então, o que mudou o jogo foi o posicionamento. E esse posicionamento muda de verdade, sua vida, sua casa, sua família, muda você. Eu conheci a minha esposa por causa disso, né? Por causa do seu Instagram, por causa das portas que foram abrindo. Ela se apaixonou primeiro. Ela falou em cima primeiro. É isso. Que massa, velho. Que massa. E, cara, todo empreendedor, aqui eu acredito que é muito empreendedor, principalmente barbeiro, cara. O cara tem um negócio aqui. Deixa eu só dar uma penteada no cabelo aqui, que barbeiro tudo vai penteando no cabelo. O cara tem um negócio físico, e aí o cara, por exemplo, é assim. O barbeiro ele começa dessa forma, tá? Principalmente o empresário. Ele começa assim, ele tem 3 opções. Primeira opção, virar ladrão, traficar, sério mesmo, traficar. Aí, ou virar jogador de futebol, tem 4, né? 4 opções, virar jogador de futebol, ou trabalhar para os outros, e a última, cortar cabelo. Vamos para 5. Eu puxei mais aqui, que é os 5 pontos.
Então ele tem essa escolha de seguir. Porque a maioria dos barbeiros, se você for olhar, a maioria, não estou falando todos, a maioria, todos são de periferia. A maioria. Não todos em si, mas a maioria são de periferia. E aí o cara tem essa opção. Ele não sabe o que fazer. Às vezes eu falo por mim, tá? Eu vou abrir isso aqui pra vocês no canal aqui. Eu falo por mim. Quando eu comecei a cortar cabelo também, cara, eu comecei a ganhar dinheiro doidado. Na época tinha um corte chamado Fio, cara. Na época. E era bombado esse corte. Dava palestra, fazia um monte de coisa e eu passei também um pouco mais pela sua jornada. E aí gastando dinheiro doidado, gastando. Sabe quando que mudou minha vida realmente? Quando eu passei por um relacionamento e esse relacionamento me fez cair e tipo, vai depender da pessoa, você se arruma também. Era a questão da minha mentalidade quando eu era pequeno, quando era tipo naquela época. E cara, depois disso eu comecei a gastar dinheiro doidado. Gastar, prostituir, ficar com várias meninas, mas quando eu conheci Jesus, tudo mudou. Então, tipo, naquela época eu ganhava tipo 700, 600 reais um dia. Dependia muito, entendeu? Do dia. Top. Principalmente fim de semana. Fim de semana era mais. Mas o que mudou minha chave também foi aceitar Jesus e me posicionar, entender realmente quem eu sou dele. Então, hoje me trouxe aqui. Hoje eu tô, tipo, você que é barbeiro, às vezes você cobra 40, 50 reais no corte de cabelo. Hoje eu cobro 190, 140. Exato. Entendeu? Então, tipo, já é uma jogada totalmente diferente. Já é o posicionamento. Mas só que eu tive que entender quem eu sou. Tá ligado? Eu tive que entender quem é Jesus dentro de mim. Eu tive que entender o que eu poderia mudar. Assim como acho que nossa história se conecta em relação a essa parte. Sim. Entendeu? Foi muito tipo, na pandemia também mudou demais minha vida. Mas mais o meu posicionamento pessoal, sabe? Show. Muito. E cara, eu acredito que o cara tem muito problema em vender também. E o cara não sabe como vender uma pomada dessa. O cara não sabe como se posicionar para poder vender uma pomadinha dessa aqui, ó. Não vou coisar a marca. Não tá me patrocinando. Uma pomadinha dessa. Como que o cara pode oferecer uma pomada? Como que o cara pode criar um funil para poder, tipo, se posicionar? Tipo, você é do marketing, você é o bravo do marketing. Como que o cara pode começar a se posicionar em questão de venda, assim, pro cliente dele? Como você subiu o ticket? Como que foi essa pegada de subir o ticket, assim? Top. Entender o seu produto? Cara, eu subi o meu ticket, de novo, foi mais voltado com posicionamento. Então, eu sabia que quanto mais eu trabalhasse a minha imagem, mais eu ia cobrar. Só que dentro de funis, o que é funil? Você tem um desenho de funil mesmo, no topo. Vem mais gente e vai afunilando, ou seja, vai diminuindo essas pessoas. E a lógica de marketing disso quando eu tenho um produto de entrada, geralmente é um produto mais barato, um low ticket. Ou seja, é um produto de, vamos supor, na área de barbeiro. É um corte de cabelo, que é o produto mais barato do cara. Nesse corte de cabelo, eu tenho você cria um relacionamento com o seu cliente. Então assim, você já tem um relacionamento com ele e isso inclui qualquer tipo de negociação. Então na minha época como designer, entrava muito cliente para fazer criativos, posts, coisas assim. Na hora que eu tenho um relacionamento com esse cliente, eu consigo fazer com que eu faça esse cliente sair de um lado do funil para uma escada de valor, ou seja, para um produto mais caro. Quando o cliente fechava arte, post comigo, eu tinha como vender também um site para esse cliente, ou então uma identidade visual. Então o cara entra comigo por R$1.000, um site gera 3, 4, identidade visual gera 4, 5 mil. Então assim, e você vai aumentando esse leque, só que é muito mais fácil você vender algo para o seu cliente que já te pagou uma coisa mais barata lá, que já abriu carteira. Então para um barbeiro, ele tem um corte de cabelo. Dentro do relacionamento com esse cliente, eu posso vender uma solução mais cara, eu posso vender um visagismo, por exemplo. Vamos trabalhar ali um visagismo, uma consultoria alocada junto com um corte de cabelo, já vende algo mais caro. Tenho agora esse produto, essa percepção com o meu cliente. Beleza, mas aí a cada 6 meses eu faço um evento, onde eu conecto todos os meus clientes que são empresários para um tempo de evento, de comida, de lazer, e esses clientes que pagam mais, eu não tenho esse acesso.
E aí o que é que o cara ganha? O cara ganha lá, já te pagou o corte, já te pagou o visagismo, e agora ele está pagando o teu acesso com os outros clientes. Então assim, tudo isso é o que é um funil. Tu vai criando um relacionamento e vai vendendo o próximo passo para o cliente. E isso tem que pensar em tudo. Se você vende, por exemplo, um produto para outros barbeiros, vendi um PDF, que seria os equipamentos para ter, os cortes, os valores, vender o PDF. Beleza, agora vendi 100 PDFs. Só que agora eu quero vender o curso para essa galera. Eu já tenho esses leads, eu já tenho essa abertura de carrinho. Eu posso agora oferecer um produto mais caro, eu posso oferecer um curso, uma comunidade. Já tem uma galera na comunidade, agora eu posso oferecer uma mentoria, algo mais high ticket, um acompanhamento. Então é sempre isso, é sempre crescendo esse funil. Então como é que eu vendo o creme, a pasta de barbear? No marketing tem uma coisa que se chama order bump. O que é order bump? É quando você vai lá por exemplo, você vai lá na loja do supermercado, você faz sua feira do mês. Lá no caixa, o que é que tem no caixa lá? Geralmente bala, chocolate, refrigerante. O cara tá te falando aqui, ó, tu comprou tudo que tu queria já, beleza? Mas agora tem uns itens a mais aqui pra tu pôr no carrinho, pô, leva pra casa. Isso é uma forma de chamar atenção. Isso é uma forma de chamar atenção, e isso no marketing é um order bump. Ou seja, quando um cara compra um produto e na hora que ele vai passar o checkout, lá tem outro produto muito mais barato para ele comprar. Então, por exemplo, tu vende um curso para barbeiro. Nesse curso para barbeiro, vamos lá, R$1.000. Só que aí na hora que o cara compra, tem lá, mas se tu colocar mais R$200, tu leva um kit de barbear. Tu leva uma cal comigo. Isso é um order bump. Então eu quero vender isso pro cliente. Beleza, o cabelo é R$200. Mas aí se tu paga 220, tu tem acesso aos meus produtos também. Então tu vai agregando valor, tu vai fazendo uma compra casada, entendeu? Isso é um order bump, tu vai agregando valor, cara. Tu pode fazer isso para tudo, para tudo. É que nem no caso da assinatura, né? Que eu fiz justamente com Não é o você. caso na assinatura. Que é o que é a assinatura? A gente já cortou o cabelo lá no início. Ou seja, foi o produto de entrada. Tu criou um relacionamento comigo e tu entendeu que eu precisava cortar o cabelo mais vezes. Entendendo isso, tu entendeu qual é o meu problema, tu me apresentou uma solução. Essa solução ela fica muito melhor para mim, porque eu já corto muito. E fica melhor para mim, porque também fatura mais. Exato, fatura mais e ainda cria recorrência, né? Que é o calo de muito empreendedor, é recorrência. Vende e aí não tem recorrência. No outro mês tem que correr atrás de novo. Então tu já solucionou com recorrência. E aí se tu vai me apresentando outros produtos que nem tu já fez, do cabelo, já fez aquela química, ou se tu tem algum produto ainda mais para eu andar nessa esteira, tu vai agregando valor, porque agora tá mais fácil. É muito mais fácil eu comprar algo de tudo que de um barbeiro que eu não conheço, por exemplo. Só que qual é o problema dos barbeiros e de todo mundo que presta serviço? O cara tem um cliente, já conquistou e ele esquece desse cliente. Ele quer fazer mais clientes. Só que se o cara perde tempo, né, entre aspas, investe tempo em pensar, cara, como eu faço para vender mais com os clientes que já tem na minha base, é muito melhor, entendeu? E assim nasceu o meu negócio, porque eu já atendia design. Como é que eu faço pro cara para atender mais? Cara, conteúdo, tráfego, social media, copy, lançamento, entende? Então eu vou tirando mais dinheiro do meu cliente e fazendo ele ganhar mais também. E você não deixa tanto dinheiro na mesa. Você não deixa tanto... E é menos esforço, né? Porque tu sempre tem que estar indo atrás de mais cliente, mais cliente, mais cliente. Isso às vezes cansa, sendo que o dinheiro está lá na mesa também. Isso para infoproduto é muito bom, cara. É muito bom. Caraca. Agora virou uma conversa em podcast. Caraca, surreal isso, hein, ó. Por exemplo, eu às vezes eu faço isso aí, eu sou estratégia também já, tá? Eu faço essa pegada para justamente prender muito mais o meu cliente. O que o Guilherme falou na questão da assinatura, que muitas das vezes eu corto o cabelo, aí eu fico só relutando ali, mandando mensagem pro cliente todo mês. Todo mês mandando. Vamos marcar, fulano, vamos marcar teu ciclano. Se eu criar um formato de assinatura ou pacote, para mim, eu vou ter um seguro do caixa ali todo mês, eu vou ter tipo meio que uma reserva, mas só para o cliente. E eu posso pegar e escalar isso de uma forma muito maior, dando desconto, porque quem não gosta de receber desconto em alguns outros produtos, e vai aumentando esse leque, como o Gui falou aqui.
Cara, surreal. Acho que eu fiz isso sem perceber, acredita? Top. É isso, cara. Virou podcast de verdade. Gente, ó, é o seguinte, você que tá vendo esse vídeo aí, deixa o like, enquanto eu tô fazendo a barba do Guilherme aqui. Só a parte de cima a gente vai continuar esse papo. Deixa o like, comenta, compartilha o que você tá achando. E eu vou fazer umas perguntas pra você aqui, Guilherme, quando nós finalizar essa parte de cima da barba. Só pra você falar. Eu vou fazer essa pergunta já, tá? Qual foi o momento mais desafiador na área do empreendedorismo para você? Pô, desafiador com o cliente, desafiador com um sócio, ou até mesmo um funcionário, ou até mesmo para criar um novo produto. Qual foi o momento mais desafiador nessa sua carreira toda? Vai responder agora. Pode. Cara, eu tive vários. Uhum. Fala um que você falou, poxa, esse foi desafiador, hein? Você lembra de algum? Pode falar, mano. Pra mim, assim, o mais difícil foi quando eu realmente saí de Fortaleza e eu vim pra cá. Então, assim, eu lembro que era cidade nova, tudo novo. Lembro da história que praticamente eu fazia já uns 9.000 e eu aceitei um salário de 3. E, tipo assim, tudo junto dava uns 5 e a cidade era mais cara, então eu paguei pra trabalhar praticamente. Porque as contas eram mais do que eu ganhava. Só que eu acreditei na oportunidade. Sim. Só que era muito difícil, porque, tipo assim, eu não tinha grana, eu trabalhava 24 horas assim, praticamente, não tinha grana. Tava numa cidade nova, minha família mandava mensagem também com os próprios problemas lá deles. Então era uma época, velho, que eu olhava assim pro céu e eu não tinha esperança não. Teve um dia que eu lembro, tava tendo problema na empresa, e eu olhava assim pro céu e eu falava, pai, porque apesar de eu não viver uma vida cristã, eu sempre orei muito, assim, eu sempre fui muito conectado, mas eu não sabia nada de Bíblia nem nada de nada, assim. Mas eu orava, assim, na hora que eu conseguia. E eu lembro que eu perguntei pra Deus assim, pai, por que o Senhor me trouxe pra cá? Só pra eu sofrer, só pra eu não ter grana, eu ia ficar longe da minha família. Eu lembro que esse dia eu chorei, pô, eu tava lá no emprego ainda, olhando assim pro céu. Então, assim, acho que a fase mais difícil da minha vida nesse lado empreendedor, com certeza foi isso, assim. Foi o momento mais difícil pra você? Foi um momento em que eu fui pro mais baixo, não via perspectiva. Fica normal? Não via perspectiva e, cara, Não sabia nem o que fazer. não sabia nem o que fazer. E aí foi essa cara, tipo, que você falou, Aí Deus te ouviu também, né? Sempre ouve, né? Cara, ouviu, sempre esteve, eu que não notava ele, cara. E depois disso? Não, depois disso eu continuei e foi a decisão de me demitir novamente, né? Foi quando eu saí da empresa lá com o Iezer que eu realmente voltei a empreender e aí o negócio cresceu. Então foi de novo uma decisão de pegar o medo, subir em cima dele e sair correndo. Caraca. Vários all-ins, eu dei vários all-ins na minha vida. Vários vai e volta, vai e volta. É. Tipo, vários all-ins você fala indo e vindo, né? Os all-ins que eu falo é tipo, o all-in é uma expressão de um jogo que é dar tudo que tem. Como que é isso? Tipo assim, ó, cara, eu tava em Fortaleza e a minha oportunidade era em São Paulo. Só que em São Paulo gastava mais e ganhava menos. O all-in que eu falo nisso é ou dá certo ou dá muito errado. Não tem meio termo. Então, joguei todas as fichas minhas nisso. All-in também é quando você sabe que precisa vir para uma cidade maior, o custo de vida é mais caro, só que aqui também tem uma oportunidade de você crescer. E aí ou você faz e dá certo ou você faz e dá errado. Esse é o all-in. Apostar todas as suas fichas em uma coisa. Uma coisa só.
E é não ficar em cima do muro, né? Porque o que tem é muita gente em cima do muro. Passa a vida toda esperando que algo aconteça, que tudo dê certo pra ir ela tomar a decisão. E às vezes não, cara. Às vezes o mar só se abre, né? Quando você vai pra frente dele, entende? Gente. Deixa eu escovar seu cabelo aqui, ó. Deixa eu escovar o cabelo dele, gente, rapidinho. Legal, né? Chique. O Guilherme, gente, ele gosta de um estilo mais Eu tradicional. sou um empreendedor criativo. Vamos ter um espírito bem criativo mesmo, hein? Irmão, é o seguinte, já finalizei seu corte de cabelo aqui. Boa. Obrigado por esse papo mais uma vez. Mas eu quero que você deixe uma mensagem. Eu acredito que essa mensagem vai chegar para 1 milhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Eu declaro isso. Se você pudesse deixar essa mensagem para essas pessoas, qual mensagem você deixaria? E antes disso, eu quero fazer enquanto você vai pensando na mensagem, não sei se vocês perceberam, eu trouxe o Abraão aqui, antes do Guilherme, eu cortei o cabelo dele. Todos os empreendedores que começaram e que mudaram de vida foi quando eles reconheceram realmente quem eles eram e quem eles eram em Jesus. E o posicionamento deles, como eles começaram a errar, mas também corrigir esses erros. Eu quero que você leve esses aprendizados. Se posicione e também comece a corrigir os erros, para de bater, dar murro em ponto de faca, direto. Então você começa a corrigir esses erros. Eu sei que você vai ser um grande empreendedor que você está vendo esse vídeo aí. Você é barbeiro, você que é autônomo, você que é empresário, eu acredito que vai chegar muito em você. Só para a gente resumir o que aconteceu na história aqui, tá? Boa. Deixa sua mensagem, irmão, para 1 bilhão de pessoas. Cara, vai muito dessa linha de encontro, sabe? O que eu acredito mesmo é que leve uma vida focada naquilo que Deus tem para você. Então se reconecte com Deus. Volte, eu gosto muito da expressão, volte para o jardim do Éden, que era quando Deus descia para ter um encontro com Adão. Você se reconectando com Deus, você sabe quem você é, você sabe o que você tem que fazer. E aí não tem como uma pessoa no lugar certo, na hora certa, com o talento certo que você já tem, não tem como você não crescer, não tem como você não prosperar. Então você no lugar certo, vivendo aquilo que Deus te chamou, com os talentos que Ele já te deu e se posicionando para isso, não tem como não dar certo, não tem como você prosperar. E aí você vai ver o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual, sua saúde, os seus negócios prosperando, multiplicando. E você vai ver ainda mais que na hora que isso acontecer, você começa a derramar isso na vida de outras pessoas. Então primeiro a gente cresce, depois a gente multiplica esses talentos para a vida de cada um. E assim a gente transborda. Então é isso. Irmão, obrigado. Bora, viu? tamo junto, hein? Obrigado pelo momento aqui, obrigado pelo seu tempo, viu? Pra cima. Tamo O junto. nosso, né? E, gente, segue o Guilherme aqui, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Bora. Segue ele lá, acompanha lá o conteúdo dele. E tamo junto. É o nóis. seguinte. Erro de gravação. Nada. E aí, pessoal?